Então, vamos lá, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Hoje vamos falar um pouco sobre o projeto pedagógico institucional. Esse projeto já é fruto da nossa prática cotidiana, que vem se consolidando ao longo dos tempos. Eu estou sentindo um eco. Vocês estão sentindo um eco também ou não? Sim, Maura. Fala. Todos fechados o microfone seria bom. Por quê? Acho que melhorou agora? Não, né? Continua um eco. Vou tentar mais um pouquinho. A Camila vai tentar ajustar aqui, ver se... Não tem... Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouco dessa nossa estrutura pedagógica do colégio, né? Hoje, o colégio está organizado em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Estamos reorganizando um pouco esses segmentos em ciclos, né? Considerando aí, pela proximidade de idade das crianças, dos alunos, de um modo geral, a proximidade de desenvolvimento cognitivo e aproximando aquilo que eles têm mais em comum. Então, o nosso ciclo 1, do berçário até o infantil 3, e as crianças localizadas lá no prédio Namara Cabral Barbosa. O ciclo 2, a educação infantil 4, 5 e primeiro ano, que ficam no bloco 1, aqui na Romeu do Nascimento, no corredor A, no bloco A. O ciclo 3, segundo, terceiro e quarto, aqui também no conjunto 1, nos blocos D e C. O ciclo 4, quintos, sextos e sétimos, porque aqui já entram os professores especialistas. Até o quarto ano nós temos a unidocência, e a partir do quinto ano entram os especialistas também de português, matemática, história, geografia e ciências, além dos outros que os alunos já tinham nas séries anteriores. O quinto ciclo, oitavo, nono e primeira série do ensino médio, e o sexto ciclo, a segunda e terceira série do médio. Pensando essa nossa estrutura tem como base a fundamentação legal, né? E mais especificamente que nos interessa para a estrutura curricular desenvolvida no colégio é pensarmos aí nas diretrizes curriculares nacionais. A educação básica que estrutura o currículo da educação infantil ao ensino médio, né, definindo aí as áreas de conhecimento, os componentes curriculares, e o quanto a escola pode trabalhar dentro dessas especificidades. Temos também na organização curricular as diretrizes curriculares que trazem a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, aprovada em 2017, já em implantação no colégio desde 2018, e, por fim, as diretrizes curriculares do ensino médio, que trazem também a Base Nacional Curricular Comum. Pensando que toda a nossa fundamentação pedagógica traz aí o desenvolvimento das competências, mas sempre a partir dos conhecimentos acadêmicos, né? Sabemos que os conceitos, os conhecimentos, os conteúdos, eles são fundamentais e são estruturantes para o desenvolvimento de competências e de habilidades. Não dá para pensar em desenvolver habilidades sem pensarmos no conteúdo, né? E olhando para isso, as habilidades vão trazer à tona os procedimentos, os valores e atitudes onde esses conhecimentos são mobilizados, né?
isso tudo gera o que a gente chama de educação integral, que é o nosso compromisso, né? Trazendo aí na esteira as 10 competências gerais vindas pela BNCC, que tem aí como primeira competência ligada ao conhecimento, que vai estruturar o que a gente chama de pensamento crítico, pensamento científico, senso estético, a comunicação, a cultura digital, tão desenvolvida nesses últimos tempos, né, alavancadas aí por essa situação de pandemia, né, a autogestão, o desenvolvimento da argumentação. Então, sem o conhecimento como referência, essas outras competências estariam prejudicadas. E, aliadas a isso, as 3 últimas competências aqui, não menos importantes, mas só numa organização, aquilo que a gente tem chamado de competências socioemocionais, né? Que vai trabalhar a questão do autoconhecimento, o autorrespeito. A Maura está de volta. Estou de volta, só um minuto. Problemas técnicos, acontece. Está entrando a apresentação? Foi. Olhando então aí para as nossas 10 competências, temos o que é chamado de taxonomia de Bloom, com foco, a sala de aula muda um pouco a sua configuração, trazendo a análise e a aplicação dos conceitos, dos conhecimentos. Então, é um momento em que os alunos têm a mediação direta do professor para atividades mais complexas, né? Não vinculadas necessariamente às aulas expositivas, mas as possibilidades de trabalho efetivo, de protagonismo do aluno dentro dessa sala de aula. Então, muitas vezes, a tecnologia vem nos apoiar nesse processo, né? Pensando em outras formas de aquisição de informação, que não só pela exposição oral dos professores. Então, otimizando esse tempo da sala de aula. Isso vem... Só um minuto. Agora, os estudos têm revelado, né, que as formas de aquisição dos conhecimentos, de construção dos conceitos, têm modificado, né? Então, a gente tem percebido que aprendemos muito mais ensinando os outros, praticando o conhecimento, discutindo em grupo e demonstrando aquilo que nós sabemos, né? Então, por isso, a configuração da sala de aula acaba se modificando, né? Potencializando o trabalho de aplicação e de análise dos conceitos. E aí entram os recursos audiovisuais, a leitura e as exposições orais, hoje já configurada como formas que os alunos podem até usar com autonomia, não necessariamente demandam da figura presencial do professor, né? Então, pensando dentro dessa lógica, nós construímos aí um conjunto de princípios que vão embasar todas as nossas práticas. E esses princípios, eles vão aparecer no desenvolvimento de cada uma das aulas, né? Na estruturação do cronograma de aula, que define as habilidades aprendidas naquela semana, dos conteúdos e das próprias estratégias do professor, né? Porque esses compromissos, eles precisam ser materializados nas práticas. Então, nós temos 2 grandes conjuntos de princípios e 2 conjuntos de práticas que levam à estruturação metodológica de cada uma das aulas desenvolvida pelos professores.
Dentro dessa perspectiva, nós estamos aí alinhados, então, com aquilo que nós chamamos de competências do século XXI, né? As chamadas, os 4 Cs do século XXI. A criatividade, o pensamento crítico, a colaboração e a comunicação. Então, é pensar sempre nessa aprendizagem ativa, na construção do conhecimento a partir de diversas conexões que estabelece com o mundo real, né? A interação, você já tem visto alguns dos trabalhos que já realizamos na escola, como sala de aula invertida, trabalho em grupo, onde cada um tem o seu papel previamente definido e as suas responsabilidades. E a tecnologia vindo aí como uma ferramenta potente que permite o acesso a um conjunto de dados científicos, organização desses dados, análise. Então, não apenas como uma ferramenta para acesso a redes sociais, mas como uma ferramenta muito potente de aprendizagem e acesso ao conhecimento. E a questão da contextualização da aprendizagem, que é o que a gente chama hoje de aprendizagem autêntica, né? Que tem a relação com o cotidiano. Então, é pensar sempre no uso e na função daquilo que se aprende, daquilo que se ensina. Nós vivemos um período em que se ensinava porque sempre se ensinou daquele jeito, e vai ser importante para quando você crescer, vai ser importante para quando você for trabalhar, vai ser importante para quando você for na faculdade. E a gente tem trazido um pouco a mudança dessa perspectiva, em que esse conhecimento já estabelece alguma conexão com o cotidiano. Dentro desta perspectiva, nós temos aí, apoiados nas diretrizes curriculares nacionais e na própria BNCC, as 4 grandes áreas de conhecimento, né? As linguagens, as ciências humanas, a matemática e as ciências da natureza, que se desdobram em componentes curriculares, chamados aí de parte comum, né? Português, arte, educação física, história, geografia, matemática e ciências. Essas ciências, no ensino médio, ela se desdobra nas especificidades das ciências, na física, na química e na biologia. E a parte diversificada, que entra a língua estrangeira, aqui para o colégio, nessa reorganização, um pouco nessa complementaridade do nosso projeto pedagógico a partir de 2021, entram o que nós chamamos de projetos, que hoje já funciona no nosso 5º ano. Até o 4º ano, quem está conosco já há mais tempo, percebeu que, desde a educação infantil, nós desenvolvemos toda a estrutura curricular em cima dos projetos, com os livros de literatura. No Fundamental 1 até o 4º ano, com a possibilidade aí da unidocência, não existe um componente curricular projetos, mas o projeto ele é meio de ensino e de aprendizagem. A partir do 5º ano, quando nós entramos com os professores especialistas, esse ano nós introduzimos também a disciplina de projetos, para que esse professor pudesse promover de modo mais intencional a interdisciplinaridade. Então, a partir de uma situação, problema ou de uma constatação que se faz do cotidiano, as ciências ajudam como lentes a solucionar e investigar sobre essa situação. Então, o ano que vem nós estamos trazendo esses projetos também para os 6º e 7º anos e 8º, né? E para o 9º ano, o que nós estamos propondo são 2 linhas de projetos. Projetos ligados mais à área de linguagens e ciências humanas e projetos mais ligados à matemática e ciências da natureza. Então, como é que isso se estrutura? Hoje, os alunos têm aula no período da manhã, né, das 7h15 até meio-dia e 15, e nós estamos introduzindo uma diferenciação no nosso projeto de inglês e a introdução desses projetos. E o que nós sempre dizemos que, quando nós introduzimos algo novo, ou nós tiramos algo que já estava em exercício, em efetividade, ou nós estendemos o tempo. E o que nós entendemos que, dentro do nosso currículo, as 6 aulas de português, as 6 de matemática, as 4 de ciências, as 6 de história e geografia, as 2 de artes, as 2 de educação física e as 4 de inglês, não dá para a gente mexer dentro dessa grade, né, dessa estrutura curricular. Então, a nossa escolha e o nosso entendimento de que potencializará melhor o trabalho dos alunos é criarmos o período estendido. O que significa isso? São 2 vezes por semana, os alunos
sairão do colégio a meio-dia e 15, às 3 horas da tarde, não mais a meio-dia e 15. Para isso, com isso, nós conseguimos incluir no currículo mais 2 aulas de inglês, que a Amanda já vai falar à frente sobre isso, e as 2 aulas de projetos ou de linguagens ou de matemática e ciências da natureza. No 9º ano, a nossa expectativa é que os alunos possam fazer a escolha por um projeto ou por outro, e isso dura o ano todo. Isso já vai ganhando o quê? Um afinamento com o ensino médio, onde nós temos lá 3 grandes áreas de itinerários formativos. Então, já é para eles um movimento de prática de escolha. Mas aí, do ensino médio, a gente vai conversar com mais clareza no próximo ano, tá bem? Então, aqui é para ter ideia um pouco desse projeto geral e da estruturação das aulas. Então, nós saímos de 30 aulas semanais e passamos para 34 aulas semanais. Então, as 4 de inglês se desdobram em 6 aulas de inglês, acrescidas aí das 2 aulas de projetos também. Então, e já temos definido que para o 9º ano, o período estendido deles em 2021 acontecerão sempre às segundas e quartas. Então, toda segunda e toda quarta, os alunos sairão do colégio às 3 horas da tarde. Aqui nós temos um quadro de simulação de horário. Então, os alunos hoje, eles têm 3 blocos de aula no período da manhã, com 2 intervalos. E depois, o ano que vem, terão o almoço e o 4º bloco, né? Não necessariamente no período da tarde, nesse 4º bloco, será disciplina de inglês e de projetos. Essas disciplinas poderão estar também alocadas no período da manhã. Nós não estruturamos o horário, mas à tarde, no 4º bloco, pode ter aula de português, pode ter aula de matemática. Assim que organizarmos o horário, vocês receberão também. Temos aí o nosso material didático, né, que ele é feito, estruturado com os... Espera aí que caiu de novo a minha apresentação aqui. Está reiniciando, só um minuto. Só um minutinho. Bom, mas enquanto não entra a apresentação, vou dizendo para vocês. Hoje, o nosso material didático, ele está estruturado em livros didáticos, né, que direcionam aí, como se fosse uma espinha dorsal dos conteúdos do livro-texto, né, didático, mas que o trabalho do professor, associado à sua autoria, cria a sequência didática, cria as estratégias de aula e o livro vem sempre como uma referência. Além dos livros didáticos de cada uma das disciplinas, nós temos também os livros de literatura, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. Temos também alguns materiais digitais. Por conta desses materiais digitais, os alunos do 8º ano já usam o Chromebook, né? Então, hoje, do 6º ano em diante, até o ensino médio, cada aluno já tem o seu próprio Chromebook, e a partir do ano que vem, nós estamos mexendo nesse suporte, né? Então, o Chromebook vai ficar para os alunos até o 7º ano, e a partir do 8º ano, os alunos receberão um MacBook. Por quê? Tem uma potência maior de trabalho, né? E que vai dar novas oportunidades para os alunos. Para isso, continuamos com as plataformas digitais que já são conhecidas dos alunos, né? A Educo, que é uma plataforma de... Espera aí que está entrando aqui. Que é uma plataforma de processo avaliativo, de repositório de material, né? Temos também aí o que está chamado hoje de Árvore Atualidades, que é o Guten News, que vocês já conhecem, que os alunos já utilizam também há um tempo no colégio.
a Árvore Livros, que nós começamos a usar este ano, que é uma biblioteca digital, então, com muitos títulos. Com isso, vários dos livros de literatura passam a ser encontrados na Árvore de Livros. O Khan Academy, que é a plataforma de matemática e de ciências. Além disso, o Google for Education, que também é a plataforma onde os alunos encontram atividades, encontram material de apoio dos professores, os formulários que também são utilizados, né? Acho que são essas aí. Seguindo, vamos ver se sigo. E aí a Amanda vai contar um pouco, eu disse que nós vamos passar de 4 aulas para 6 aulas em inglês, e a Amanda vai contar para a gente como é que serão configuradas essas aulas de inglês, o projeto pedagógico de inglês. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer falar com vocês, principalmente com esse grupo especificamente, que tem sido um grupo tão presente na minha vida. Dos alunos que estão aqui no colégio já há algum tempo foram meus alunos no quinto e assim seguimos juntos. Agora vê-los nessa fase, passando, enfim, para o 9º ano e terminando esse ciclo que a gente já começa a ver como um ciclo de inserção para o ensino médio. E são esses alunos, especificamente, que nos fizeram mudar muita coisa no colégio, inclusive nesse ano. Essa mudança, então, o programa de inglês em que a gente incorpora o currículo da Universidade do Missouri no currículo do regular, é realmente uma reflexão da prática desses alunos específicos dos filhos de vocês em sala de aula. Então, a gente sabe que esse é o primeiro grupo de middle school, que começou no 6º, então termina esse período de middle para começar o programa de high school a partir do ano que vem, e a gente vê uma mudança muito prática em sala de aula. Mudança prática no sentido de que os alunos trazem uma consciência crítica bastante diferente, alunos questionadores, em que não conseguem vir para uma aula de inglês sem se posicionar, felizmente, que trazem uma oralidade acima do normal, em que trazem uma vontade de resolver problemas, uma vontade de lidar com situações sociais e interagir, trazer práticas de intervenção para isso e uma vontade de mudar o mundo de uma maneira muito positiva. E por que tudo isso? A gente acredita muito que o programa do Mizu traga realmente desperte o que eu coloco aqui como Mizu Global Scholars. Eu estou refletindo sobre o programa do Middle, mas o que isso tem a ver com o que a gente vai propor para a mudança de 9º ano? Esses alunos trazem questionamentos novos em sala de aula, em que a gente vê, eles articulam de outras formas, e o que tem no programa é global, pensamento crítico, habilidades de liderança, coisas que a gente viu que eles foram desenvolvendo na língua inglesa, e que dialoga com as mudanças também propostas pela BNCC, que é esse documento nacional que a Maura já mencionou no começo da apresentação, e que traz uma mudança realmente bastante significativa na perspectiva histórica, como o inglês tem sido ensinado, em que antigamente a gente só olhava para o inglês como as 4 habilidades. Então, ler, falar, escutar e ouvir, mas essas habilidades elas eram ensinadas de maneira separada. Então, essa aula vai ser especificamente voltada para melhorar as habilidades de escrita do aluno. De que forma que a gente trabalha uma língua estrangeira realmente trabalhando habilidades em momentos separados? Não se existe nessa língua. A gente sabe que o programa do Mizu trouxe uma perspectiva completamente diferente para o colégio. A partir do momento em que o colégio aderiu às aulas de skills, que faziam parte da grade curricular da manhã, era também uma oportunidade para os alunos trabalharem essa oralidade de uma forma mais intensa, também com a escrita desses textos. Então, o que a gente vê é que a BNCC faz essa mudança agora. O colégio já fez há alguns anos. Então, a gente tem o tratamento do inglês como língua franca. O que é isso? É olhar para a língua inglesa como uma língua internacional. É a língua mais falada no mundo, mas não falada só por nativos. É falada de maneira internacional mesmo, como comunicação global. Letramento no sentido de que se você aprende a língua inglesa, você tem maiores possibilidades de inserção, por exemplo, no mundo digital. Então, a gente sabe que os nossos alunos, eles jogam games, por exemplo, em inglês. Utilizam a língua inglesa para se comunicar nesse meio. E a gente sabe que isso facilita a inserção deles também. E também a diferença nas abordagens de ensino que eu falei para vocês, que anteriormente a gente trabalhava as 4 habilidades de
separada, mas o colégio estava à frente realmente quando propôs a mudança com skill. Esses dois, então, a proposta, o currículo do MISU, mais o documento nacional da BNCC, eles integram-se de uma maneira muito interessante, que no próximo slide, por favor, Mara, pode mudar? No próximo slide eu vou mostrar para vocês como isso sempre conversou curricularmente, só que existia uma realidade aqui do colégio que a gente só conseguia oferecer o curso de Middle de maneira extracurricular, como um curso extracurricular. Isso chegava a mais ou menos 30% dos nossos alunos. A partir do ano de 2021, isso vai ser proposto para 100% dos nossos alunos. De quinto a nono ano, todos terão acesso ao currículo do MISU. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o nono ano não é o primeiro ano de high school? De fato, é o primeiro ano de high school. E a gente vai adaptar esse primeiro ano de high school para a nossa grade curricular e trazer essa oportunidade para os alunos, então, se inserirem, né, nesse contexto, desse currículo que é realmente alinhado ao currículo americano e que traz todos esses benefícios que a gente viu acontecendo na prática, na sala de aula. Então, como professora do regular, eu vejo as crianças se comportando de maneira diferente nas aulas da manhã também. E eu acredito muito que isso tem a ver com a formação crítica e toda esse questionamento que o próprio curso do Middle traga e trouxe ao longo desses anos para eles. Então, quando a gente fala em liderança, a gente não está falando do líder no ambiente corporativo, a gente está falando de um líder em quem trabalha com colaboração, tem habilidade de pensamento crítico, comunicação e principalmente resolução de problemas, que é o que eles mais fazem no Middle, né? E isso tem tudo a ver com a BNCC, em que quer despertar esse agenciamento crítico no aluno. Então, como ele desenvolve essa capacidade de agência e que ele lida com problemas, ele dialoga, né, em situações, ou seja, ele interage, usa a língua inglesa como um instrumento de construção de conhecimento, né? Como prática social, não mais uma língua em que era somente estudada as habilidades, né? Algo compartimentado. E isso tem tudo a ver com a imersão que o programa do MISU oferece, né? Que é uma vivência na língua, não é só simplesmente olhar para essas habilidades, né? Olhar para a escuta, olhar para a escrita de uma maneira diferente, mas sim oferecer essa vivência na língua. E tudo isso a gente percebe que, como a Maura já anunciou, que é uma mudança de quinto a nono ano, tem tudo a ver com os projetos interdisciplinares, algo que já faz parte, inclusive, do material do Middle. Eles sempre propuseram, ao longo desses anos, eu sei que os que fazem Middle trazem isso para casa com certeza, eles trazem projetos muito significativos e práticas da língua inglesa e que a gente vê que é uma prática social, eles estão trabalhando questões sociais relevantes, importantes para eles, e ao passo que também desenvolvem, né, a língua inglesa. Pode mudar, Maura, por favor. Isso tem muito a ver com o não tratamento do inglês só como uma segunda língua, né? Então, quando o colégio decide ampliar a carga horária do inglês, se anteriormente tínhamos somente 4 aulas de inglês na carga horária do período regular, agora a gente passa para 6 aulas, e 6 aulas é exatamente a carga horária que eles têm para a língua portuguesa, para matemática, para disciplinas bastante importantes. Então, a gente sabe que essas disciplinas, ou melhor, essas aulas que serão dadas em inglês, elas serão de conteúdo interdisciplinar, porque são todas alinhadas com esse currículo do MISU, e que não vão estar trabalhando somente a língua, pelo contrário, é essa vivência na língua. Então, é um ensino intercultural, interdisciplinar através da língua inglesa. A língua aqui, ela é mais vista como um meio de instrução, de comunicação, e não quer dizer que ela não seja trabalhada, pelo contrário, a sistematização dela é absolutamente importante, assim como o desenvolvimento de todas as habilidades, mas tudo isso relacionado a um conteúdo que é significativo, é importante para o aluno, e isso faz dessa prática social relevante na língua inglesa. Então, a gente não consegue olhar mais para a língua inglesa só como uma língua estrangeira, né? Aquela língua do outro falada pelo nativo. É uma educação multilingüe, em que o que eles aprendem nas diversas disciplinas, eles também estão utilizando no curso de inglês através da língua inglesa, através do uso da língua inglesa. Isso, essa prática de engajamento dos alunos nesses assuntos que são bastante relevantes para eles, por serem atuais, tem muito a ver com o tipo de modelo de instrução que a própria universidade constrói esse material, que é chamado de aprendizagem indutiva. Então, ao invés de fazer o que era
que se fazia anteriormente, de que vou te dar uma estrutura do inglês, aprenda o que é isso, nomeá-la, né, sintaticamente, e agora você pode utilizar em algum contexto, a prática aqui é completamente o oposto. Primeiro a gente se engaja com o tema, depois a gente tem a possibilidade de explorar, depois aquilo é explicado a ele, depois é elaborado, existe a sistematização, isso é muito importante. Não é que não tem prática de gramática, por exemplo. A gramática é indutiva, porque aqui ela é elaborada, já tem um contexto formado. Então, o aluno se vê na necessidade de aprimorar a linguística, né? Então, toda a produção linguística dele, para depois ser avaliado. Mas tudo isso faz muito mais sentido para esses alunos que têm tanta imersão nesse mundo globalizado que a gente vive, né? Que a gente não consegue controlar e compartimentar o que eles aprendem em língua inglesa ou não. Pode mudar, por favor, Maura. Vale ressaltar que todo o material didático, né, a partir de agora, então, vai ser oferecido. Amanda, eu vou dar uma interrompida só pelo seguinte, ó. Para o pessoal do 9º ano, que nós estamos falando só para eles. No fundo, o que é que foi feito? A Amanda está explanando exatamente quais são as grandes vantagens e como é que metodologicamente nós conseguimos fazer aquilo que vem de Mizu. E o que acontecia até o ano passado? Nesta época, nós estávamos oferecendo a possibilidade a alguns de fazer o high school. Acontece que os resultados eram tão positivos, especialmente nesse 9º ano, que nós entendemos de fazer uma mexida total e oferecer o high school do 9º ano para todos os alunos. Então, no fundo, nesse novo conjunto, vamos incorporar todas as práticas do high school no 9º ano para todos os alunos. Eu que estava aflito aqui, pode continuar. É isso. Então, o material vai ser todo fornecido pela Universidade do Missouri. Eles também têm acesso a essa plataforma Canvas, que os que fazem Middle já estão muito acostumados. Mas por quê? Porque o High School, ele tem um programa de Dual Diploma, é o que a gente chama, que é de dupla certificação. Então, ao fim da 3ª série do ensino médio, o aluno que faz High School e que também se forma no Colégio Irapuru consegue 2 diplomas, 2 certificados. De que forma isso vai acontecer? Sempre o 9º ano, como o Arthur acabou de dizer, tipicamente é a porta de entrada do high school aqui no colégio. O 9º ano do high school esse ano vai ser compulsório para todos os alunos de high school, de 9º ano, certo? Então, o high school vai ser compulsório para todos os alunos. Se puder mudar de slide, por favor, Maura, para mostrar o horário, isso. Então, de que forma a gente organizou isso? Freshman year é o 1º ano dos alunos, então é a porta de entrada do high school, 9º ano. De que forma a gente organizou as disciplinas? 9º, 1º, 2º e 3ª série do ensino médio é quando eles se formam. Podem ver que no 1º ano aqui é o que eu estou falando que vai ser compulsório. Essas disciplinas, obrigatoriamente, todos os alunos do Colégio Irapuru irão cursar. A partir da 1ª série do ensino médio, o high school passa a ser uma escolha de itinerário formativo, uma das opções de itinerário formativos que a gente oferece no colégio, certo? Então, a decisão se continua high school ou não só vai ser na 1ª série do ensino médio, que quer dizer em 2022 para 2023. Certo? Então, no 9º ano, essas são as disciplinas. Ao invés de termos disciplinas como a gente tinha de inglês, skills, e os alunos que faziam middle à tarde, agora a gente vai ter disciplinas de composition and literature, que é composição e literatura em língua inglesa, e mais essa disciplina de advisory. Essas disciplinas são oferecidas pela Universidade do Missouri, eles vão ter acesso àquela plataforma, os trabalhos deles vão ser corrigidos pelos professores da universidade, assim como também revisados e avaliados pelos professores de sala de aula. Então, é um programa que a gente chama de co-teach, que são os professores daqui, juntamente com os da Universidade do Missouri, avaliando os nossos alunos. Essa é a realidade para 2021. Todos os alunos, então, de 9º ano terão acesso ao high school. A decisão, se querem continuar nele ou não, vai ser a partir de 2022. Agora, melhor do que a gente, né, falando isso, acho que é uma característica muito importante, é trazer da fala dos alunos, e eu peguei Hi everyone, my name is Bruno. I'm a sophomore at the high school and I'm here to talk a little bit about the program. The Missouri Academy program is a global learning community in which Irapuru is thrilled to be part of. At Mizzou Academy, our learning experience is powerful,
and engaging. The students are committed to learn, and we are the center of our own education. Personally, the Missouri Academy has helped me a lot to develop my English skills, my vocabulary, my interactions with teachers and other students. US history, speech, literature, these are just some of the courses we take along the years. We learn how to public speak, we learn the history of the United States, we read Shakespeare's poems and other books, and plenty more. Besides that, our teachers couldn't be better. Our classes are dynamic, funny, and interactive, which grab the students' attention. I totally recommend joining the program and engaging with it. It's an amazing experience and also very important for the students. Thank you all for the attention. Hope you have enjoyed. Goodbye. Esse é um dos vídeos que eu queria mostrar para vocês. Então, é um aluno da segunda série do ensino médio e ele dizendo sobre o programa, né? O quanto os temas são engajadores, de que forma as disciplinas são diferentes do sistema brasileiro, né? E o quanto isso adiciona para a percepção deles de mundo e para a constituição como seres, como sujeitos mesmo. E além de terem sempre essa característica de serem mais dinâmicas e um espaço para criatividade na elaboração de atividades. Então, a gente não vai escutar só ele, tem uns outros vídeos que eu gostaria de mostrar, mas antes disso, eu vou pedir para a Maura colocar o vídeo da Dr. Catherine Fishman Weaver, que é a diretora e a idealizadora desse programa. Ela está nos mandando uma mensagem lá dos Estados Unidos, a Renata também está representando a universidade aqui no Brasil, está aqui com a gente na reunião, e eu acho que esse vídeo é simplesmente para reforçar a parceria que o colégio tem desenvolvido com a universidade ao longo desses anos. Então, é uma parceria que já perdura anos e a gente se aproxima deles cada vez mais. De 3 programas que eles oferecem, o Irapuru tem os 3. Então, a gente tá com tudo mesmo, tudo relacionado a eles. A Catherine é uma pessoa que, inclusive, já visitou o colégio muitas vezes, já esteve aqui com a gente e só gostaria de reforçar essa parceria através desse vídeo que ela mandou pra gente. A filhinha dela mesma que gravou o vídeo, então tem uns probleminhas de gravação, mas dá para escutar bem. Por favor, Maura. Hi. My name is Dr. Catherine Fishman Weaver. I'm sending well wishes from Columbia, Missouri to Peru. Columbia, Missouri is where the University of Missouri is located, and of course, Mizzou Academy. Mizzou Academy is a proud partner with Peru. I am such a fan of your school. Mizzou Academy offers 3 main programs: our high school dual diploma program, our middle school Mizzou Global Scholars program, and our Mizzou elementary program. Peru offers all 3 programs. We are so excited to celebrate Tigers from elementary, middle, and high school. I was recently meeting with the Peru team and heard just how well all 3 programs are going at your school. I heard about the critical thinking and communication skills that the elementary students are developing. I heard about the leadership and change agent skills that the middle school students are developing. And I heard about the research and scholarly skills happening in the high school. I am so proud of you. We at Mizzou Academy have seen this growth, this progress, this learning as well. We celebrate you. I know this week your school has some news and announcements to share. We are very excited for 2021. Next school year looks bright. I know it will be a promising and exciting year of partnership between Mizzou Academy and Peru. Thank you for all you do. Sending our well wishes from Columbia to you. Take good care. Acho que agora a gente poderia escolher um dos vídeos, Mara, tanto faz. Que são alunas falando um pouco sobre o currículo e como elas... Eu sou Sofia. Oi,
Oi, eu sou a Laura. Eu sou a Sofia. A gente está no nosso segundo ano de high school e vai dividir um pouquinho da nossa experiência com vocês. A gente cursa 2 currículos, que é tanto da escola quanto do high school. E a gente, com isso, tem visões de mundo muito diferentes, que é a americana e a brasileira. Eu não vou dizer que não é puxada, é mais puxado sim do que quem só faz a escola. Só que se você se organizar direitinho, se você se planejar muito bem, pedir ajuda do professor, fazer as coisas no prazo, você vai conseguir ir muito bem nas duas, você consegue aproveitar o melhor que os dois cursos têm para te dar. Eu acho que a principal diferença entre a escola normal e o high school é a forma que os conteúdos são dados e o conteúdo em si. Porque a gente aprende de uma maneira muito mais dinâmica e muito mais prática e que são conteúdos que eu acho que são mais úteis para o nosso futuro. E não é apenas você sabe aquele conteúdo e pronto. São coisas mais práticas que mostram realmente a gente. Isso é muito claro nas avaliações também. Porque não é simplesmente uma prova que vai te definir. É o seu desenvolvimento durante todo o ano e você vai sendo avaliado conforme você vai aprendendo cada matéria. Então, eu acho que é muito interessante esse método, né? Eu acho que vai agregar muito para o nosso futuro, com certeza. Acho que só mais um, porque trazem perspectivas bastante diferentes, porque são alunos que já estão na terceira série do ensino médio. Praticamente se formando. Olá a todos, meu nome é Carolina Sampaio, eu sou Juliana Sampaio, tia gêmeas, e atualmente a gente está no terceiro ano do ensino médio no Colégio Arapuru. Bom, hoje a gente vai contar para vocês um pouco da nossa experiência no high school durante o 9º ano até o 2º ano do ensino médio. Bom, acho que vale falar assim de cara que o high school é muito mais que um programa só de inglês, porque ele ajuda muito no seu desenvolvimento, tanto profissional como individual. Eu acho que ter que lidar e conciliar os trabalhos do high school com a escola do dia a dia é um desafio, realmente, mas eu acho que todo mundo é capaz de fazer isso. E eu também acho que você só falar inglês nas aulas é uma coisa que, se não tem outra língua para falar, sabe? Então você força seu cérebro a pensar em maneiras de sair dessa situação, o que eu acho muito válido, porque quando você vê, você já tá falando fluentemente. Sim, a questão também da gente ter 3 aulas por semana, acaba que seu ouvido vai acostumando. Então, acho que esse aspecto é fundamental, assim, para você conseguir melhorar suas capacidades de inglês e conseguir reconhecer melhor e falar melhor também, porque você acaba tendo que se lidar no momento, na hora, para falar com o professor. Então, acaba sendo uma coisa muito mais natural do que forçada. E uma das coisas que o high school também ajuda muito mesmo é a escrita. Principalmente, eu particularmente, eu sempre tive muita dificuldade para escrever em inglês. E eu vejo assim, que desde o primeiro trabalho até o último, mudou completamente minha escrita, ajudou muito mesmo, porque os trabalhos são semanais. Então isso ajuda muito a se desenvolver, a treinar mesmo a escrita, ainda mais em inglês. O que não só acrescenta no seu repertório em inglês, mas no português também, porque ajuda muito em fazer redações, respostas mais completas, saber sintetizar alguma coisa ou abordar algum assunto. Sim, acho que outro aspecto fundamental do high school são as aulas de debate e speech. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais introspectiva, reservada, então nunca gostei muito de falar em público. Então acho que essas aulas foram um diferencial para mim completamente. Desde o processo de preparação, então você preparar todo o seu discurso, você realmente estudar, dominar o assunto para você se sentir mais confiante. Então as aulas vão te ajudar a você saber quais técnicas utilizar e como você se porta em público. Então... Dadas as explicações, eu acho que a gente pode começar a responder as perguntas, né, Maura? Isso. Antes de responder as perguntas, eu queria ressaltar um pouco a mudança do Chromebook para o MacBook. Os alunos têm desenvolvido ao longo desse ano muitas experiências de aprendizagem interessantes. E nós entendemos que o MacBook vai trazer aos alunos, a partir do 8º ano, mais possibilidades de uso potente dessa tecnologia. Hoje eles já estão trabalhando com vídeos, edições de vídeo, simulações, e o ano que vem teremos um incremento, principalmente aí no material de ciências, que será desenvolvido pela nossa equipe, trazendo a sequência didática focada em
em tecnologia, em aspectos das 3 áreas das ciências, né, na física, na química e na biologia, que já entram de modo mais estruturado a partir do 9º ano. E não só para essas disciplinas, mas para outras também, que há a tendência de transformarmos os livros físicos em livros digitais. Então, teremos aí uma possibilidade maior de trabalho com o MacBook. Dará uma amplitude àquilo que os alunos já realizam. Pode falar, Arthur. Não, mas eu também quero sugerir para a Amanda que fale um pouco. Nós falamos o seguinte: então, o High School será oferecido para todos os alunos, mas mesmo os alunos que, no primeiro no médio, como é que se encaminham os itinerários formativos com relação ao domínio, ao uso da língua inglesa? Acho que o que nós conversamos hoje à tarde, acho que seria bom se apresentar para eles, porque ainda que eles só vão para o médio em 2022, acho bom você dizer qual é o caminho, qual é esse itinerário, independente de ser high school ou não. Sim, aquele slide em que a Maura mostra que a partir da primeira série do ensino médio, os alunos eles já têm essa realidade de frequentar 3 tardes no colégio. Então, 3 tardes obrigatórias em que eles definem quais itinerários fazer. Porém, o de língua inglesa é sim obrigatório. Os alunos que optam pelo high school, eles são liberados dessa aula de língua inglesa. Mas os que não optam pelo high school têm sempre uma opção de língua inglesa, na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio, em que são aulas que, por exemplo, na primeira série, vou exemplificar. Atualmente, a gente tem 2 turmas. A primeira que a gente chamou de Basic, nesse ano, que são alunos que precisavam de um apoio a mais naquela língua, então foram direcionados para aquela disciplina especificamente. Então, através de conversas com professores do ensino fundamental, da orientação educacional, e alunos novos no colégio também foram direcionados para aquela disciplina específica. Uma segunda que se chama Global Culture, que é a que tem a grande maioria dos nossos alunos do colégio. Como o próprio nome diz, é para falar de cultura. Então, eles estão falando de cultura, é uma disciplina altamente temática dada em língua inglesa. Na segunda série do ensino médio, eles também têm disciplinas em inglês, mas disciplinas já mais focadas para a formação, talvez, profissional deles. Eles já têm a possibilidade de fazer business em inglês, tem a possibilidade de fazer uma matéria em que envolve discurso, oralidade, com viés de antropologia. E na terceira série do ensino médio tem a possibilidade de fazer um aprofundamento em língua inglesa. Também trabalha língua, cultura e literatura. Como vocês podem possivelmente até o fim da semana, e acho importante ressaltar que o valor do high school é sim maior, mas isso não vai ser acrescentado 100% como vocês pensam no valor do high school já no 9º ano, certo? Então não é que vocês vão pagar a mensalidade mais o valor do high school agora no 9º ano, isso sofreu um ajuste. Não sei se vocês querem falar mais sobre isso, Arthur ou Maura. Tem algumas questões aqui que falam também dessa questão financeira. Antes, só vou falar da escolha dos projetos no 9º ano, né? Optar por projetos na área de linguagem e ciências humanas ou matemática e ciências da natureza. Os professores farão uma conversa com os alunos este ano ainda, né, do 8º ano, apresentando esses 2 projetos para que os alunos possam fazer a escolha por um ou por outro, né, para frequentar a partir do ano que vem. A questão do valor, surgiram aqui vários comentários de preocupação, que é legítima, em relação ao custo disto. Nos próximos dias vocês receberão, né, a informação sobre os custos, mas como a Amanda já disse, não significa somar mensalidade de curso regular mais mensalidade de high school. Não é essa a intenção, porque hoje era um programa, o high school, que nós oferecíamos a 30% dos nossos alunos, e hoje, e a partir do ano que vem, será oferecido a 100% dos nossos alunos. Então, pensar num curso que é feito por 30, em média 30 alunos, do que um curso oferecido para 100 alunos. Então, haverá uma diferença nisso. E o que também nós temos que pensar, os alunos passam
de 30 aulas para 34 aulas semanais. Então, não é só uma questão de high school, mas acho que fiquem tranquilos em relação a isso. O que mais tranquiliza aí, Maura, talvez, eu ouvindo daqui, é dizer o seguinte, ó, o preço do sexto, sétimo e oitavo e nono não são diferentes uns dos outros, tá certo? Mesmo com o high school, se há alguma uma correção, e haverá, pelo aumento da carga horária, esse aumento não é proporcional à incorporação do middle e do high school no projeto. A reengenharia que foi feita junto com o MISU é para viabilizar um projeto que atendesse 100% dos alunos, ao invés de parte dos alunos, pelo menos até o 9º ano do ensino fundamental. Realmente é uma reengenharia, tá certo? Que há algum tempo a Renata participa dessa discussão no sentido de viabilizar. E o motivo maior é que os resultados são de tal ordem positivos que nos incomodava muito. E, aliás, olha, o maior incomodado aqui era eu, pessoalmente, o Arthur. Há 3 anos atrás eu fui para Missouri conversar com a Catherine, que estava aí. Falei para ela naquela época, ao botarmos esse projeto no middle, isso vai me gerar um problema. Mais dia, menos dia, eu vou ter que oferecer isso para a escola como um todo. Porque não é concebível que você permaneça ao longo do tempo tendo uma diferença numa dimensão curricular tão importante como é hoje o domínio da língua inglesa, com tamanha intensidade. Aquilo que eu previ 3 anos atrás aconteceu agora, e talvez os reflexos da pandemia, esses reflexos nos animaram a precipitar essa decisão. E daí, ó, vamos começar só de baixo para cima. Mas não dá, eu não podia começar esse projeto no 5º ano e não implementar isso em todos os alunos que estão no colégio. Então, implementamos toda esta lógica, esta reconcepção até o 9º ano do ensino médio. Isso veio do 5º ao 9º. É esta que foi a nossa prática. Então, nós não temos ainda, estamos concluindo todos os ajustes para a definição da anuidade de 2021. Essa renovação da matrícula será feita a partir de 1º de novembro e, portanto, vocês receberão nos próximos dias todos os dados, mas podem ficar tranquilos, não se assustem. Temos aqui perguntas relacionadas ao almoço, o horário de almoço. Os alunos terão da 12h15 até as 2 horas, que é o horário de início do bloco da tarde. O restaurante Juriti está fechado este ano ainda, mas será reaberto no próximo ano, por troca de fornecedor. A possibilidade também de almoço na cantina, servido pela Carupiá, e esses alunos deste prédio, do prédio 2, têm liberdade para sair e almoçar fora e voltar para o colégio. Mas terão sempre a possibilidade de almoçar também no colégio, em 2 espaços aí. No Juriti, que eu não sei se terá esse mesmo nome, porque o operador é outro, tá certo? Acho até que já posso avisar, viu? O pessoal usa tanto, o operador será o mesmo do pessoal que cuida do Brasiliano. Então, o operador é esse, e a Carupiá continua, vai fornecer também almoço no espaço da cantina. Aqui também a pergunta se há diferença do Chromebook para o MacBook em termos de custo. Os alunos hoje já têm o Chromebook e devolverão no final do ano para o colégio, e o ano que vem receberão o MacBook. Hoje vocês, enquanto pais, no início, na taxa de matrícula, tem a taxa de material, não na taxa de matrícula, mas no período de matrícula há uma taxa de material e com certeza haverá uma mudança referente ao tipo de equipamento, né? Mas também pensamos já nessa programação diluída ao longo dos anos, né? Um preço de MacBook a ser pago de imediato, assim como não foi o Chromebook quando os alunos receberam, né? Há também um programa para aquisição. Eu vou responder a questão se pode usar o laptop. Não é possível. Por uma questão de segurança tecnológica de toda a rede,
E aí, olha, eu vou me permitir dizer que nós temos conversado com o pessoal da Evidence School, não sei se vocês conhecem, que já está adotando isso em São Paulo há tempo e também adota em Nova York. Uma das questões que não se pode abrir mão do uso de MEC por segurança é só os equipamentos, esses equipamentos é que serão possíveis. Para vocês que estão no nono, quando esses alunos chegarem do terceiro ano, haverá a opção, funciona como lease, de ficar com esse equipamento. É evidente que com os alunos vai se integrar a partir do oitavo, os alunos, como esse financiamento está previsto em 60 meses, os de oitavo chegarão ao final com o leasing concluído. Mas essa é uma reengenharia do ponto de vista financeiro, que eu mesmo não sou o entendido desse do colégio. Esse assunto será tratado por quem de direito, o Renato, meu filho, vai conversar com os interessados de como será esta apropriação do ponto de vista do leasing, como será. Ele até está me dizendo aqui, ó, não será assim. Já falei que não entendo disso, isso será tratado com as famílias diretamente com a diretoria financeira do colégio. Aqui também tem pergunta dizendo se pode ser um MacBook pessoal. A gente reforça que não, porque aí o pessoal não permite o gerenciamento pelo colégio, né? Então, nós vamos trabalhar nesse gerenciamento. Também tem que o filho fazia middle de terça e quinta e a mudança para segunda e quarta vai impactar. Por isso nós estamos avisando, trabalhando isso desde agora, para poder, talvez, reorganizar um pouco os horários de outras atividades que os alunos possam ter em outros dias. Hoje também estivemos conversando bem. Esses horários todos deverão ser ajustados com a orientação educacional ainda neste ano para o próximo ano. Inclusive para saber o que vai implicar todos os compromissos educacionais com eles, para vocês poderem arranjar seus compromissos. Esse pequeno incômodo de uma mudança da semana sempre será possível, tanto no nono como no ensino médio. O ensino médio tem 3 tardes e nós não podemos garantir que as coisas à tarde acontecerão no mesmo dia da semana. Mais alguém? No nono ano são 2 tardes, segunda e quarta. Existem questões ainda sobre a questão dos valores, a gente pede para que vocês aguardem, confiem no colégio, se o colégio está fazendo uma proposta nesse momento, é porque entende que é uma proposta viável, né? Então, acredito que isso não vai impactar de modo a inviabilizar o projeto. Então, vamos lá. 2 questões. Horário de segunda e quarta. Horário é o mesmo que tem sido praticado nas horas no pessoal do ensino médio. As aulas terminam, não sei de cabeça, mas por volta de 3 horas. É isso, Mauro? Isso, o médio termina 3h30, mas até o nono ano nós vamos terminar às 3, que o médio sai 1:45, sai meia hora depois do fundamental, né? Betina, nós não temos condições de falar o percentual de aumento ainda nesse momento, porque o preço como um todo, existe o valor da mensalidade e o valor de taxa de material. Então, nós estamos fechando ainda os custos de taxa de material. Então, não há como colocar um valor nesse momento. Até dia 31 de outubro, com certeza. Aqui tem pergunta de novo falando sobre os projetos, né? O componente projeto de linguagens e ciências humanas ou matemática e ciências da natureza. Isso vai envolver o que? A temática. Então, os alunos, nos próximos dias, receberão toda essa informação. Vocês também terão detalhes do que será abordado, de qual é a ideia de tratativa dos temas. Terça-feira? Ficou para terça-feira da semana que vem a fala com os alunos, Maura? Na verdade, terça-feira nós vamos falar com os que estão no nono hoje, mas falaremos com os que estão no oitavo ainda na próxima semana, tá?
Se alguém quiser abrir o microfone, se identificar, quiser fazer algum comentário, coisas que ainda não tratamos aqui. A disciplina, estão perguntando se a escolha do projeto tem que ser agora ou no próximo ano. Por que nós sempre fazemos no ano anterior, assim como já é nossa prática no ensino médio? Para que possamos organizar isto. Porque às vezes eu posso ter 2 turmas de um tipo de projeto e uma turma do outro apenas. Então, para podermos estruturar os horários do próximo ano. Vamos perder um pouco de tempo. No caso dos alunos que estão no 8º para o 9º, essa escolha será assistida pela orientação e por professores tutores que estão concebendo esses componentes curriculares. Então, veja, os alunos não escolherão sozinho isto. Eles serão orientados nessa escolha, inclusive, hoje estão conversando com todos os professores envolvidos, e a orientação e os professores sabem o perfil dos alunos. Aí vamos ajudá-los nessa escolha de qual das 2 áreas deve optar, ainda que realmente fica impossível e inconveniente fazer isso no início do ano. É preciso fazer isso a partir de agora. Temos nós vamos aqui pensar. Perguntas. Estão participando dessa reunião também alunos que estarão o ano que vem conosco, mas hoje ainda estão em outra escola. Então, os alunos novos receberão um convite da orientadora educacional para um hangouts, para explicação sobre esses projetos, junto com os chamados professores tutores, para que eles possam também fazer a escolha. Tá? Então, quem é aluno novo, isso ainda ocorrerá a conversa com eles também. Mas também demos uma solução já. O ano letivo aliás, a partir do 1º ano do ensino fundamental, o ano letivo em 2021 começará no dia 8 de fevereiro. Os alunos novos, os que já estiverem matriculados, poderão antecipar essa escolha. Mas nós recebemos normalmente 12 alunos do SMART. Mas isso é na primeira série do médio. Primeiro ano do ensino fundamental. Mas no 9º ano, a transferência é excepcional. Mas os alunos que não conseguirem fazer essa escolha antes, farão essa escolha orientada na primeira semana de fevereiro, entre o dia 1º e o dia 8. Por quê? Este período de 1º a 8 de fevereiro continua de férias para os alunos, mas os professores e a equipe estarão trabalhando no colégio em atividade de planejamento final para 2021. Aí quero justificar também. Em algum momento histórico, eu mesmo falei que, se necessário, esse ano de 2020 seria postergado para atender às perdas. No entanto, nunca se trabalhou tanto como no ano de 2021. Então, a equipe como um todo, e mesmo os alunos, precisam de um período de férias, tal como foi concebido no mês de janeiro. Então, assim, estamos fazendo com que os alunos, e os 200 dias de 2021, cabem sim no calendário proposto. Mas estamos começando no dia 8 de fevereiro. Nós queremos desejar aos nossos professores e à nossa equipe, e aos nossos alunos, ótimas férias, depois de um ano tão difícil de trabalho para a nossa equipe. Eu quero aqui publicamente reconhecer o enorme esforço, especialmente dos professores, durante este ano. E aí, continuando trabalhando. Então, se não tocaram no assunto, eu vou lembrar que as atividades do chamado presencial continua. Vamos ver como é que as coisas vão se comportar em 2021. Tudo leva a crer que possa acontecer, ou pelo menos é possível acontecer, de alguma permanência de remoto para 2021, e é por isso que, inclusive, precisamos desse período de 1º a 8 de fevereiro para o ajuste, porque a gente precisa saber qual é a dimensão dos alunos que estarão no remoto e quantos estarão no presencial. Temos aqui uma questão perguntando, né, se não seria possível transformarmos as 2 tardes em uma única tarde. O que nós entendemos, o período seria muito extenso para os alunos ficarem no colégio. Então, também
pensamos exatamente naquilo que era factível, de atividade até às 3 da tarde. Caso contrário, implicaria ficar aqui praticamente até às 5 da tarde. Então, mesmo que sendo um dia na semana, estar no colégio por um período de 10 horas, com estudo intenso, que é o ensino regular de um modo geral, isso não viabiliza o tempo de exposição do aluno e a concentração das disciplinas. Maureen, é um modelo de mundo. Sim, sim. Modelo de mundo. O mundo tem um modelo, esse período, eu chamo de período estendido, nós não chamamos de integral, porque não são todos os dias da semana ainda. Eu tenho a impressão que nos próximos anos, talvez vocês não peguem, isso vai acontecer como um todo, em todos os dias da semana, pelo menos até quinta. No mundo, horário de entrada, vamos passar nos Estados Unidos, que nós conhecemos mais. As aulas começam entre 8, 8h30 e terminam entre 15 e 15h30. Este é o período de atividade escolar no mundo. Por quê? Porque os estudos comprovam que os alunos terem 6 aulas de manhã, mais 6 à tarde, ou 5 à tarde, é absolutamente contraproducente. Então, nós vamos ficar com os 6 modelos, temos um tempo, temos mais 2. Isso fica razoável. E é muito importante tratar desse assunto, gente, porque nós precisamos organizar a vida desses alunos sem poluirmos muito esta vida deles com todas as atividades. Quanto mais integral é o processo escolar, menor demanda para outras atividades escolarizadas. Nós vamos organizar, esses alunos precisam estudar, esses alunos precisam praticar esporte, esses alunos precisam ter tempo livre, esses alunos precisam namorar também, são uma série de coisas que eles precisam fazer, e isso é absolutamente necessário nessa fase da adolescência daqui para frente. Seguindo aqui, acompanhando as nossas questões. Os alunos novos, a comunicação será feita no primeiro momento pelo e-mail da família e, na sequência, passamos a fazer os contatos com os alunos. Os esportes, hoje, as modalidades esportivas, os treinamentos, eles já acontecem após as 3 da tarde. Então, continuarão acontecendo. E aí, dependendo da modalidade que o aluno escolher, pode estar, coincidentemente, na segunda ou na quarta, ou podemos também ter a possibilidade de ser na terça ou na quinta. Então, vai depender muito da modalidade escolhida pelos alunos. Aqui também tem uma questão. Vou esclarecer também, Maura. Essas coisas não mudam porque os alunos que faziam high school e middle já faziam as outras atividades e, portanto, o esquema está montado para parte, é o mesmo montado para todos. Aqui também tem uma questão, se o aluno não optar no ensino médio para a continuidade do high school, aí ele vai escolher o itinerário formativo, linguagem e ciências humanas, ou linguagem ou matemática e ciências da natureza, ou ainda escolher um itinerário misto, que utiliza disciplinas dessas 2 áreas, e ainda continuará fazendo uma disciplina em inglês, que não será a disciplina vinculada ao high school. Da mesma forma, os alunos que, a partir do ensino médio, optarem pela dupla certificação, né, a brasileira e a americana, farão as disciplinas específicas do curso de high school. Aí, na primeira série, na segunda e também na terceira, tá? Aqui também a comunicação... Maura, oi. Boa noite, oi. Boa noite a todos. Eu vou quebrar um pouco do protocolo aqui, que a ideia dessa reunião não era para a gente falar tanto da parte financeira, mas alguma explicação se faz necessária. O comunicado, eu vi que algumas perguntas, será faremos um comunicado pelo app e pelo e-mail para os pais. Perguntaram, acho que se tem alguma ideia de correção de valores, essas questões. Então, a questão não é correção de valor, inflação ou não, no momento, tá? Então, a questão perguntaram também sobre o MacBook, se vai poder ficar ou não depois. Tudo isso está dependendo, nós estamos com alguns fornecedores, que nós estamos conversando ainda com eles, não está fechada essa questão, estou sendo bem transparente com vocês, até por isso nós não temos exatamente o valor para passar para vocês, senão passaria. Mas até o dia 31 de outubro vai estar tudo
passado, tudo comunicado pelos meios que a gente tem. App, e-mail e aí a tesouraria também. E nós estamos totalmente à disposição depois para conversar com quem quiser. Ok? Só, de novo, quebrando o protocolo aqui, que não era a ideia a gente abrir tanto sobre essa questão agora, mas dando a explicação aí para vocês que precisa. Eu estou vendo quantidade de questão com relação a isso. Tá? Então, sobre o MacBook especificamente, nós temos mais de um fornecedor, como eu disse, e existe a possibilidade, pode existir a possibilidade do MacBook ficar com vocês depois. A gente só não sabe ainda o seguinte: se vai ter custo, se não vai, quanto vai ser, tudo está dependendo da negociação que nós estamos fazendo com os fornecedores. Tá? Mas se tiver um custo, com certeza é bem mais baixo do que é no mercado. Ok? Uma outra coisa importante também que eu vou antecipar aqui, que nós estamos trabalhando muito esses dias também em cima da lista de material. A ideia é que a lista de material que vocês compram diretamente nas livrarias tenha uma redução bem interessante para todos. Ok? Acho que é isso, né, Maura? Que também a lista de material você está acompanhando bastante. E lembra disso, também lembra, Rê, que uma das coisas que o MEC vai comportar também é que os livros didáticos poderão ser utilizados via digital, inclusive com preço absolutamente menor do que vinha sendo praticado. Então, a lista de material de livro didático vai diminuir. Então, nós estamos, esse ano, fechando essas coisas. De tudo que aconteceu, nós estamos mais atrasados, sim, mas propositalmente também. Tá? Então, nós estamos pensando muito e trabalhando muito para poder repassar o mínimo que puder para vocês. E vocês sabem, a gente sempre fez matrícula em agosto, setembro, a gente já tinha tudo. Mas esse ano nós retardamos, e de propósito a gente retardou para poder fazer a melhor coisa para vocês possível. Até porque quando a gente fala em termos de livros didáticos, por exemplo, agora, meados de setembro, que as editoras começaram a nos mandar as novas edições. Então, para fecharmos também a análise disso, verificarmos quais têm a versão digital. Então, assim, é um trabalho que não depende só do nosso esforço interno, mas também de outros fornecedores. Mas estamos fazendo aí da melhor forma para que tudo viabilize o custo para vocês. Aqui tem uma pergunta: se não tivermos vacina no ano que vem, da possibilidade do trabalho continuar sendo remoto. O Arthur falou um pouco disso. Nós atendemos sempre as necessidades, inclusive as necessidades de regulamentação. O nosso esforço é sempre que os alunos estejam em sala de aula, estejam na escola. Entendemos o quanto esse convívio social ele é importante, o quanto isso faz a diferença no processo de aprendizagem também dos alunos. Esse período de isolamento nos mostrou o quanto isso é fundamental. E estamos trabalhando da melhor forma para atender quem ainda continua em casa, mas também aguardamos as definições dos próximos períodos. Para resumir, o colégio estará pronto para atender os que precisarem da atividade remota. Aqui tem também essa apresentação. A reunião de hoje ela foi gravada, será disponibilizada para todos os pais, e junto com a reunião está também a apresentação. Aqui tem uma pergunta, acho que a Amanda pode falar um pouco sobre isso, Amanda, essa necessidade talvez de um nivelamento de inglês para quem, por exemplo, não fez o middle school no sexto, sétimo e oitavo ano. Você pode falar um pouquinho? Claro. Eu acho que, da mesma maneira como a gente trata os outros componentes curriculares na escola, os alunos que precisam de atenção, a gente tem o GAP, que é o Grupo de Apoio Pedagógico. Isso será certamente oferecido para o inglês também. Anteriormente, a gente tinha mesmo, de fato, uma prova de entrada para o high school, mas era simplesmente para a gente entender quais eram as necessidades daquele aluno. Na verdade, não era uma coisa passou, não passou. Era só para a gente entender qual era a situação daquele aluno e como ele deveria ser direcionado para aquelas disciplinas. Como vocês viram,
a grade curricular ela foi adaptada para esse ano de 2021 com matérias de literatura especificamente, né? Então, componentes curriculares que possam ajudar o desenvolvimento e a fluência dos alunos, né, na língua inglesa. Então, o desenvolvimento dessa língua para que, se eles optarem na primeira série do ensino médio, eles possam continuar os demais cursos com muita tranquilidade. Acho que talvez só faltou você falar também da possibilidade da aula dividida lá. Sim. Isso, que ela existe também, continuará existindo, né, Amanda? Vai continuar existindo. Como já era uma prática do 9º ano, né? A gente tem as aulas de inglês com a sala toda, mas tinha aula de skills em que a gente divide a sala ao meio e são 2 professores trabalhando simultaneamente, ou seja, até 15 alunos em sala de aula. Essa prática vai continuar, porque a gente sabe que a gente precisa desse olhar diferenciado para treinar algumas habilidades específicas com os alunos e essa prática vai continuar. As questões que apareceram foram todas respondidas. Não sei se alguém quer abrir o microfone para alguma manifestação. Acho que se não temos, podemos encerrar agradecendo a participação de todos. O trabalho pedagógico do colégio só é possível pela parceria estabelecida com vocês, pela confiança que vocês têm no nosso trabalho e continuaremos desenvolvendo toda a nossa proposta de maneira séria e articulada com as expectativas que vocês também trazem em relação à formação dos filhos de vocês, que a gente possa estar sempre contribuindo nesse aspecto, né? Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite.